Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal, ok? Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre resolução gráfica de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nesta aula veremos a resolução gráfica de um sistema possível e determinado. Então vamos lá. Determina a solução gráfica do sistema formado pelas seguintes equações: x mais y igual a 5 e menos x mais 2y igual a 4, sendo u igual aos reais, ou seja, esse u é o conjunto universo. O conjunto universo é de onde nós iremos tirar a solução desse sistema. E a solução desse sistema se dará através do conjunto dos números reais. Lembrando que dentro do conjunto dos números reais você tem números naturais, você tem números inteiros, você tem números racionais e tem números irracionais. Tudo isso aí é real, ok? Para se construir o gráfico de um sistema de equações do primeiro grau, é necessário utilizarmos o plano cartesiano. Lembrando que o plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares. E o que são retas perpendiculares? São retas que se cruzam num único ponto, formando entre si ângulos de 90 graus. Para isso, é necessário que você tenha uma na horizontal. Essa que fica na horizontal é chamada de eixo X ou eixo das abscissas, e outra na vertical. E essa que fica na vertical é chamada de eixo Y ou eixo das ordenadas. Aqui nesse ponto, aqui onde elas se interceptam, você tem ângulos de 90 graus, tá certo? Então vamos aqui para a construção do gráfico desse sistema, utilizando o plano cartesiano. Para isso eu vou construir uma tabelazinha, tá? Que vai representar a equação x mais y igual a 5. Lembrando a vocês que para se determinar, x mais y igual a 5 é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Para se determinar a solução gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, isso se dará por meio de uma reta. E para se determinar uma reta orientada no plano cartesiano, se faz necessário no mínimo 2 pontos. Então, nós iremos precisar de 2 pontos, no mínimo, para poder traçar a reta da equação x mais y igual a 5. E esses 2 pontos que eu irei utilizar serão os pontos de interseção da reta com o eixo x e o ponto de interseção da reta com o eixo y. Então, vamos lá. Pegando aí a tabelazinha, vamos aqui, ó, atribuir valores para x, para y, e encontraremos os pares ordenados x e y, que são as coordenadas dos pontos que eu irei marcar no plano cartesiano. Para descobrirmos o ponto de interseção da reta dessa equação x mais y igual a 5 com o eixo y, é necessário que x seja igual a 0. Quando x for igual a 0, a reta vai cortar o eixo y onde estiver o valor de y, tá certo? Então, vamos pegar esse zero que eu atribuí aqui para x, vamos trazer aqui para a equação. Veja, onde tiver x, eu vou substituir por zero. Aí eu vou repetir o y e vou repetir o 5. Então, você vai ter 0 no lugar de x, mais y igual a 5, ok? Ó, 0 mais y continua y. Então, você vai ter y aí igual a 5. Então, quer dizer o quê? Que a reta vai interceptar o eixo y, onde y foi igual a 5. Então, vamos escrever aqui as coordenadas desse ponto. Y foi igual a 5. E aí você tem um par ordenado de coordenada 0 para x e 5 para y. Esse ponto será marcado em cima do eixo y. Observe que o valor para y é positivo. Se o valor para y é positivo, você vai marcar acima da origem. A origem é o ponto de interseção das duas que eu estou indicando aqui por 0. Tá? Aqui está a origem. Então, se os valores positivos para y, eu vou marcar acima da origem, acima do eixo x. E os valores negativos para y, eu vou marcar abaixo do eixo x, tá certo? A partir da origem. Então, se y é igual a 5, então, observa aqui na horizontal que você tem aí umas linhas tracejadas. Aonde essas linhas tracejadas interceptarem o eixo y, lá estará um valor inteiro para y. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Parei no 5 por quê? Porque eu vou marcar exatamente aqui o ponto onde o 5 estiver, já que y é igual a 5. Vou marcar esse ponto em cima do eixo y. Por quê? Porque x é igual a 0.
Marquei o primeiro ponto. Agora eu vou precisar descobrir o ponto de interseção da reta com o eixo x. Para descobrir o ponto de interseção da reta com o eixo x, seja a direita da origem ou seja a direita do zero, nós teremos os valores positivos para x. A esquerda da origem, ou seja, a esquerda do zero, nós marcaremos os valores negativos para x. Nós precisamos saber se a reta vai interceptar o eixo x à esquerda da origem ou se a reta vai interceptar o eixo x à direita da origem. Para isso, você deve atribuir para y igual a zero. Então, todas as vezes que y for igual a zero, a reta vai cortar o eixo x no valor de x ali. Então, vamos descobrir que valor é esse. Para isso, mais uma vez, eu vou vir aqui para a equação. Você vai substituir o y aqui, ó, por zero. Logo, você terá isso aí, ó. Repete a equação, repete o x, substituiremos y por zero, igual a 5. Repete o 5. Então, repete x mais y, que é zero, igual a 5. Ok? Olha, x mais zero continua x. Então, neste caso, zero aqui já era. Não tem mais nenhuma influência. Portanto, você vai ter aqui x igual a 5. Então, veja só, se x é igual a 5, isso significa que a reta vai cortar o eixo x aonde x for igual a 5. Isso porque y é igual a zero. Então, vamos completar aqui a tabela, trazendo o 5 aqui para a coluna do x. E vamos escrever a coordenada desse ponto, através do par ordenado 5 para x e 0 para y, ok? Então, vamos marcar esse ponto aqui, ó, sobre o eixo x. Observe que x é positivo, é mais 5. Se x é positivo, ele está à direita da origem, à direita aqui do zero, ó, na horizontal. Lembrando que cada linha dessa que você vê aqui na vertical, interceptando o eixo x, em cada canto desse, você vai ter um número inteiro. Então, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Parei no 5. Por que no 5? Porque é nesse ponto aqui, ó, onde está o 5, que eu vou marcar o ponto de interseção da reta com o eixo x. Então, vamos marcar esse ponto aí. Agora, é só traçar a reta, passando por esses dois pontos, a reta da equação x mais y igual a 5. Então, vamos traçar essa reta. Ok? Lembrando a vocês, pessoal, que essa reta aqui, ela possui infinitos pares ordenados, que são solução da equação x mais y igual a 5. Como solução, eu só identifiquei os pontos de interseção da reta com o eixo y e o ponto de interseção da reta com o eixo x. Baixa apenas esses dois pontos, tá bom? Agora eu vou pegar a segunda equação, que é menos x mais 2y igual a 4, e vamos encontrar os pontos que nós iremos marcar no plano cartesiano, por onde passará a reta dessa equação, que será a solução dessa equação aí, tá certo? A mesma coisa que fizemos com a primeira equação, vamos fazer com a segunda. Vamos atribuir valores para x, valores para y, e encontraremos as coordenadas dos pontos que eu irei marcar no plano cartesiano, através do par ordenado x, y. Então, vamos lá. Para descobrir o ponto de interseção da reta dessa equação com o eixo y, é obrigatório que x seja igual a zero. Então, quando x for igual a zero, qual será o valor de y? Vamos descobrir aqui utilizando a equação, ó. Vamos lá, preste atenção aí. No lugar do x, aqui eu vou substituir por zero. Então, você vai repetir o 2y e vai repetir o 4. Então, vamos lá. No lugar de x, eu vou colocar zero. Então, vai ficar menos 0 mais 2y igual a 4. Esse menos 0 aqui já era. Não tem mais nenhuma influência para a gente. Então, você restou aqui o quê? 2y igual a 4. Então, 2y igual a 4. Está vendo esse 2 que está multiplicando aqui o y? Eu vou passar esse 2 para o segundo membro com a operação inversa. Vamos isolar o y no primeiro membro e vamos aplicar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, transferindo esse 2 para o segundo membro. Então, esse 2 vai passar para o segundo membro, dividindo o 4. Portanto, você terá y igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, teremos y igual a 2. Veja só, pessoal, a reta vai interceptar o eixo y no 2, tá? Então, vamos escrever agora aqui na tabelazinha, trazer o valor de y aqui para a tabela, que é 2. Vamos escrever agora o par ordenado, que é a coordenada do ponto que eu irei marcar no plano cartesiano.
A coordenada desse ponto será 0 para x e 2 para y, como está aí. Lembrando que esse ponto eu vou marcar sobre o eixo y, porque x é igual a 0. Então, vamos descobrir onde é que está o 2 do y aqui, ó, no gráfico, no plano cartesiano. Veja, já tem aqui o 0, que é a origem, ó, 1, 2. O y é positivo, então o ponto vai ser marcado aqui, ó, onde está localizado o 2 sobre o eixo y. Marque esse ponto. Ok? Vamos agora descobrir o ponto de interseção da reta, que é a solução da equação menos x mais 2y igual a 4, com o eixo x agora, já que descobrimos o ponto de interseção dela com o eixo y. Então, vamos lá. Para isso, é necessário que y seja igual a 0. Então, quando y for igual a 0, qual vai ser o valor de x? Vamos descobrir isso aqui na equação. Vamos trazer o valor de y, que é 0, para substituir na equação. Desse modo, encontraremos o valor de x, tá certo? Vamos pegar a equação e trazer para cá, ó. Vamos repetir o menos x, vamos pegar aqui o mais 2 que está multiplicando o y, ele passará a multiplicar o 0, igual a 4. Então, logo teremos menos x, mais 2 que multiplica y, que é igual a 0, igual a 4. Olha, 2 vezes 0 vai dar 0. Então, você vai repetir o menos x, 2 vezes 0 vai dar 0, igual a 4. Então, 0 aqui, ó, já era. Então, ficou menos x mais 0, continua menos x. Então, vai ficar menos x igual a 4. Ok? Olha só, observe que o sinal do termo desconhecido aqui é negativo. Se é negativo, o que é que eu faço? Vou multiplicar a igualdade por menos 1. Ok? Então, o x que está negativo passa a ser positivo. E o 4 que está positivo passa a ser negativo por conta da operação com os sinais. O menos do x com menos do 1 dá mais. O mais do 4 com menos do 1 dá menos. Então, quem está negativo fica positivo e quem estava positivo fica negativo. Então, veja que a reta vai interceptar o eixo x, onde x foi igual a menos 4. Por quê? Porque y é igual a 0. Vamos completar aqui a tabela, trazer o x, o menos 4 para colocar aqui na coluna do x. E vamos escrever o par-ordenado, que será a coordenada do ponto que eu irei marcar no plano cartesiano. Esse ponto será marcado no menos 4 do x, já que y é igual a 0. Então, veja só, se o x é negativo, ele está à esquerda da origem, à esquerda aqui do 0. Então, aonde cada linha dessa tracejada na vertical interceptar o eixo y, lá estará um valor inteiro para x. Então, aqui você tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Parei no menos 4, por quê? Porque a reta vai interceptar o eixo x, aonde x for igual a menos 4. Então, vamos marcar o ponto aonde estiver aí o menos 4. Agora, por esses dois pontos que aqui estão amarelos, nós iremos traçar a reta da equação menos x mais 2y igual a 4. Então, vamos traçar essa reta aí. Ok, pessoal? Pronto, temos aí o gráfico desse sistema, formado por essas duas retas, essa reta vermelha, que representa a equação x mais y igual a 5, e a reta amarela, que está representando a equação menos x mais 2y igual a 4. Ok? Até agora, nós construímos o gráfico, agora vamos responder, vamos identificar qual é a resposta através desse gráfico. Então, vamos lá. Resposta. Nós temos aí um gráfico formado por retas concorrentes. A reta amarela e a reta vermelha, elas se cruzam num único ponto, aqui onde eu estou identificando. Está vendo esse pontinho branco? Esse ponto branco é um ponto comum para as duas retas. Para a reta amarela e a reta vermelha, esse ponto branco é um ponto em comum para ambos. Então, veja só. Retas concorrentes são retas que se cruzam num único ponto. Elas terão um único ponto em comum. Tá certo? Quando você tiver um sistema formado por retas concorrentes, esse sistema é classificado como sendo um sistema possível. Por que possível? Porque tem solução. E determinado por quê? Porque eu posso determinar. Ele é possível e determinado. Possível porque tem solução e determinado porque eu posso determinar. Qual é a solução do sistema? Está aqui nesse ponto, ó, nesse ponto branco. Nesse ponto branco você encontra as coordenadas que serão a solução desse sistema. As coordenadas que é o par ordenado que determina esse ponto. Então, esse par ordenado que determina esse ponto de interseção entre essas duas retas é a solução desse sistema.
Aí você diz que quando um sistema tem retas concorrentes, ele é possível e determinado e tem solução única, porque só vai ter um par ordenado que dará a solução desse sistema. Esse par ordenado está nesse ponto branco aqui, ó. Que par ordenado nós temos aqui? Vamos analisar. Então, esse sistema ele tem um sistema que admite uma única solução. Observe que esse ponto está na altura 2 para o x e na altura 3 para o y. Então, qual vai ser a coordenada desse ponto? Para x, x igual a 2 e para y, y igual a 3. Então, você tem aí o par ordenado, 2 para x e 3 para y. Esse par ordenado é a solução desse sistema. Tá certo? Então, vamos trazer S de solução, abre chaves e escreve o par ordenado dentro, fecha chaves. Está respondida a questão. Mas eu quero ir um pouco mais além com relação a essa questão, pessoal. A resposta dessa questão é só essa. Tá certo? Aí você tem todas as características necessárias para esse tipo de gráfico aí. Então, você tem um sistema cujas retas são concorrentes, logo ele é classificado como um sistema possível e determinado e admite uma única solução, e a solução está indicada no ponto de interseção entre as duas retas. Mas digamos que eu quisesse resolver esse sistema não pelo gráfico, utilizando a resolução gráfica, mas utilizando, por exemplo, o método da adição. Existe o método da adição, substituição e comparação na resolução de sistemas de primeiro grau com duas incógnitas. Então, veja só, vamos pegar aí o sistema, tá? E vamos utilizar o método da adição para resolver esse sistema. Lembrando a vocês que para se utilizar o método da adição, eu tenho que me concentrar nos coeficientes das incógnitas. Vamos pegar aí os coeficientes da incógnita x. Nós temos aqui na equação de cima mais 1 e na equação de baixo menos 1. Então, os coeficientes são eles, mais 1 e menos 1. E quais são os coeficientes da incógnita y? Veja que na primeira equação eu tenho mais 1 e na segunda equação eu tenho mais 2. Então, vou destacar aqui seus coeficientes. Mais 1 e mais 2. Olha, para se aplicar o método da adição, é necessário que eu escolha uma dessas variáveis inicialmente para cancelar. Ou eu cancelo a variável x, a incógnita x, perdão, ou eu cancelo a incógnita y. Ou eu cancelo o x ou eu cancelo o y. Para poder cancelar uma dessas incógnitas, é necessário que os coeficientes sejam absolutamente iguais com sinais opostos. É necessário que os coeficientes sejam opostos. Se você olhar aqui, você já vê que a incógnita x ela possui coeficientes opostos, mais 1 e menos 1. Então, já está pronto aqui para aplicar o método da adição, cancelando o x e, em seguida, descobrindo o valor para y. Então, vou usar aqui o método da adição, cancelando o x, já que os coeficientes da variável x são simétricos, são opostos. Então, vamos lá. Cancelando mais x com menos x, porque são opostos, vai dar zero entre eles, né? Mais 1 menos 1 dá zero. E vamos agora efetuar a operação com os demais termos, ou seja, eu tenho aí mais y, mais um y com mais 2y, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Você vai ter aí mais 3y, igual. Vamos agora para os termos independentes, que é o mais 5 e o mais 4. Por que são independentes? Porque não possuem incógnitas, ou seja, não depende nem de x nem de y. São semelhantes, vamos efetuar a operação entre eles. Veja que são positivos. Sinais iguais soma e conserva o sinal. Somando, você vai ter aí mais 9. Como eu quero o valor de y, eu vou pegar esse 3 que está multiplicando o y e vou transferir para o segundo membro utilizando a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Esse 3 que está multiplicando, ele passa a dividir o 9. Logo, você vai ter y igual a 9 dividido por 3. Quando você dividir 9 por 3, você terá y igual a 3. Tá certo? Agora, o que é que nós iremos fazer? Vamos pegar, olha só. Veja que eu tenho duas equações aqui. Eu tenho x mais y igual a 5 e tenho menos x mais 2y igual a 4. Já descobrimos o valor de y. Para descobrirmos o valor de x, eu irei pegar qualquer uma dessas duas equações. Pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Para que eu possa substituir o valor de y nessa equação
e descobrir assim o valor de x. De preferência, pega aquela equação que ela é mais simples. A equação mais simples aqui neste caso é o mais x mais y igual a 5. Então, vamos pegar essa daí. Nós vamos substituir y aqui ó, por 3. Vamos repetir o x, vamos substituir y por 3 e vamos repetir o 5. Logo, teremos x igual y, que é 3, igual a 5. Olha, eu quero o valor de x. Vamos pegar esse, vamos isolar o x no primeiro membro e vamos passar o 3 para o segundo membro, aplicando a operação inversa, tá certo? Então, você vai pegar esse 3 que está somando e vai transferir para o segundo membro com a operação inversa. Ele vai subtraindo, ele vai subtrair o 5. Logo, você vai ter 5, tá? Subtraído por 3, ok? Então, subtraindo 5 por 3, nós teremos 2. Então, x igual a 2. Perceba, pessoal, aqui, ó, vamos observar, ó, preste atenção agora. Observa aí y igual a 3. Veja que ele está aqui no gráfico, ó. Observe. Está vendo que o y igual a 3 está aqui no gráfico, determinando que a solução desse sistema se dará para y igual a 3. E observa agora aqui, ó, x igual a 2, ele também está aqui ó, no gráfico, observa, está vendo? A solução desse sistema por intermédio do método da adição é a mesma solução que se obtém por intermédio da representação gráfica, que é a interseção das duas retas, tá certo? Então, veja que a solução aí é a mesma, seja pelo método da adição, seja pelo método da substituição ou comparação. Qualquer um desses métodos que você tenha aprendido, você poderá chegar na solução do sistema. Então, quis fazer isso, que é para mostrar para você que onde as retas se interceptam, lá estará a solução do sistema. Tá certo? Vamos seguir adiante aqui. Agora, digamos que, veja que eu usei o método da adição inicialmente, cancelando x para poder descobrir o valor numérico de y. Agora, digamos que eu quisesse cancelar y e descobrir primeiro o valor numérico de x. O que é que eu faria? Preste atenção aqui que os coeficientes para y são diferentes. Tá? São diferentes. Eu vou precisar de coeficientes absolutamente iguais com sinais opostos. Observe o coeficiente da segunda equação, não é mais 2? E observe que o coeficiente da primeira equação é mais 1. Se eu tenho mais 2 na segunda, basta que eu tenha aqui na primeira um menos 2. Tá? Então, se eu tiver menos 2 na primeira, aí eu passo a ter coeficientes opostos, menos 2 e mais 2. Ou se não, para isso eu tenho que multiplicar a equação de cima por menos 2. Se eu quiser ter coeficiente mais 1 e menos 1, eu teria que ter aqui na de baixo menos 1, já que a de cima é mais 1. Para obter coeficiente menos 1 na segunda equação, era necessário que eu dividisse a segunda equação por, neste caso, por menos 2, para obter menos 1. Só que, na maioria das vezes, nós utilizamos o método da multiplicação para obter equações equivalentes. Então, vou usar esse método aqui. Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2, já que eu quero aqui no mais y um menos 2. Então, vamos multiplicar a equação de cima por menos 2, ok? Então, vamos lá. Repete aí a chave. Vamos pegar x e vamos multiplicar por menos 2. Vamos pegar y e vamos multiplicar também por menos 2. E vamos pegar aqui o 5 e multiplicar por menos 2. Não esqueça das operações com os sinais. Observe que a primeira equação, todos os termos são positivos. Quando eu multiplicar todos os termos por menos 2, todos ficarão negativos. Por quê? Porque mais com menos vai dar sempre menos na multiplicação. Então, você tem aí mais x vezes menos 2, vai dar menos 2x. Mais y vezes menos 2, o mais do y com menos do 2 dá menos. Y vezes 2, você terá aí 2y, tá? Igual. Agora, 5 vezes menos 2, o mais do 5 com menos do 2 dá menos. 5 vezes 2, 10. Agora, vamos repetir a segunda equação normalmente, sem nenhuma alteração, tá? Agora, nós podemos, veja só agora, eu tenho menos 2y, menos 2x e menos 1x. Agora, aqui eu tenho menos 2y e mais 2y. Então, eu posso cancelar o y, porque os coeficientes são opostos agora, são simétricos. Então, vamos cancelar o y e vamos descobrir o valor numérico de x.
Veja que aí eu tenho menos 2x menos x, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Logo, nós teremos menos 3x igual. Observa agora que eu tenho os termos independentes, menos 10 e mais 4, porque são independentes, porque não possui incógnitas, não depende de incógnita, nem depende de x nem de y, tá? São semelhantes e tem sinais diferentes, menos 10 mais 4, sinais diferentes, subtrai, dá-se o sinal do termo de maior valor absoluto. O termo de maior valor absoluto aqui é o 10, o sinal dele é negativo, então o sinal dele vem para a resposta. Quando você subtrair 10 por 4, vai dar 6, logo você terá como resposta menos 6, já que o termo de maior valor absoluto aqui, neste caso, é o menos 10. Observa agora que eu tenho menos 3x igual a menos 6. Veja que o sinal do termo desconhecido, que é menos 3x, é negativo. Neste caso, você tem que multiplicar essa igualdade por menos 1. Quando eu multiplicar essa igualdade por menos 1, já que ambos estão negativos, ambos passarão a ser positivos. Tanto o menos 3x como o menos 6 passarão a ser positivos. Por quê? Por conta da operação com os sinais. O menos do 3 com menos do 1 dá mais. O menos do 6 com menos do 1 também dá mais. Multiplicando isso aí por menos 1, nós teremos mais 3x no primeiro membro igual a mais 6 no segundo membro. Observe que eu quero o valor de x. Portanto, esse 3 que está multiplicando x, ele passará para o segundo membro dividindo o 6 com operação inversa. Lembre-se, quando você muda um termo de um membro para o outro, ele muda de operação, tá certo? Então, veja só, vai ficar x igual a 6 dividido por 3. Dividindo 6 por 3, nós teremos 2. Ok, pessoal? Vamos descobrir agora, pessoal, o valor de y, ok? Para isso, eu devo escolher uma dessas equações aqui, ó, x mais y igual a 5 ou menos x mais 2y igual a 4. De preferência, eu vou escolher aquela equação que, para mim, é a mais simples. E a mais simples, nesse caso, é a primeira equação, que é x mais y igual a 5. Então, vamos repetir essa equação aqui abaixo, tá certo? Nós vamos substituir x pelo valor dele, que é 2. Então, onde tiver x aqui, eu vou substituir por 2, vai ficar 2 mais y igual a 5. Nós queremos o valor de y, certo? Então, eu vou deixar y no primeiro membro e vou passar o que não possui y para o segundo membro. Portanto, terei y igual a 5. Vamos pegar esse 2 que está somando e vamos passar para o segundo membro com a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, esse 2 vai passar subtraindo 5. Então, nós temos aí y igual a 5 menos 2. Subtraindo 5 por 2, nós teremos 3. Portanto, y vai ser igual a 3. Ok, pessoal? Então, nós temos aí a solução do sistema, que se dará pelo par ordenado, 2 para x, 3 para y, tá? Fechando aí a chave. E temos aí o conjunto de solução indicado aí por S. Lembrando que o conjunto de solução é exatamente o ponto de interseção entre as duas retas, tá? Esse ponto branco aqui, ó, que é a interseção da reta vermelha com a reta amarela, tá certo? Então, com isso, pessoal, eu encerro essa aula. Eu quero aqui pedir a Deus que abençoe a todos nós, abençoe vocês, tá? E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula, ok? Até mais, pessoal.